9 horas em uma mesa de cirurgia e eu acordei com 73 chamadas perdidas. Minha garganta parecia em carne viva por causa do tubo de respiração. Minha coluna estava presa num colete rígido que eu ainda nem conseguia sentir direito. O celular na mesa ao lado brilhava como um alarme de incêndio, e quando eu puxei com uma mão que mal respondia, havia uma mensagem de voz do meu pai. Apertei o play com dedos trêmulos. Querida, não fica chateada. Vendemos seu apartamento para pagar o casamento da sua irmã. Você estava desacordada, então assinamos os papéis por você. 425 mil. Já está resolvido. Resolvido. Minha casa tinha desaparecido enquanto uma máquina respirava por mim. O casamento era dali a 3 semanas. Eu mal conseguia levantar o braço. Mas eu fiz uma ligação. E o que aconteceu depois não era o plano de ninguém ali. Bem-vindo de volta ao Hidden Family Revenge, onde as famílias mostram exatamente quem são no momento em que acreditam que você não pode reagir, e onde os silenciosos terminam o que os barulhentos começaram. Se alguém já te disse que seu sacrifício era obrigação, que você era a forte e então deveria aceitar tudo, essa história vai pegar fundo. Comenta de onde você está assistindo e se inscreve no canal. Uma enfermeira chamada Priya entrou para checar meus sinais vitais e disse que a cirurgia tinha corrido bem. 9 horas, 3 níveis da coluna fundidos, uma lesão antiga finalmente reconstruída. Eu já tinha sido a pessoa segurando o prontuário milhares de vezes. Agora eu era o corpo na cama, e aquilo me dava um tipo estranho de raiva silenciosa. Pedi para ela repetir a mensagem de voz, porque achei que a anestesia poderia ter distorcido as palavras. Não tinha distorção nenhuma. A voz do meu pai estava calma, quase satisfeita, daquele jeito que ele fala quando já decidiu que você vai acabar perdoando. Coloquei o celular de lado e encarei o teto, fazendo a única coisa que sempre me manteve firme: organizei os fatos na minha cabeça. Vendido. Assinado. Desacordada. 3 pontos como um relatório de triagem. Eu sou enfermeira cirúrgica, o que significa que eu não entro em pânico nos primeiros 10 segundos. Eu avalio. E eu estava avaliando, alguém colocou meu nome num documento enquanto eu estava inconsciente dentro de um hospital. Isso não era mal entendido. Era uma assinatura que não deveria existir. Priya, eu disse, com a voz áspera, vou precisar do meu registro de anestesia. Horários completos. Ela piscou, depois assentiu devagar, como quem lida com um paciente confuso. Mas eu não estava confusa. Eu já estava montando o caso antes mesmo de saber que ele existia. Porque quem assinou meu nome fez isso com um tubo na minha garganta e com um cirurgião trabalhando na minha coluna aberta. As pessoas acham que quem é forte apenas aguenta. Elas esquecem que quem é forte também registra tudo. E você precisa entender o que aquele apartamento significava. Não era só metragem. Eu comprei aos 28 anos, 2 anos depois de voltar da minha segunda missão como médica do exército. O banco quase riu da minha cara, mulher solteira, salário de enfermagem pública, uma coluna que doía nas manhãs frias. Mas eu economizei como se fosse uma operação. Dei cada centavo que tinha de entrada. E me entregaram a chave de um apartamento no 3º andar, com vista para nada além de um estacionamento e um pedaço estreito de céu. Naquela primeira noite, eu chorei no chão da sala vazia, sentada porque ainda não tinha uma cadeira. 6 anos. 6 anos pagando aquela hipoteca até o último centavo, fazendo turnos duplos, levando marmita, recusando viagens que meus amigos faziam sem mim. Quando entrei na cirurgia, eu já tinha perto de 300 mil dólares de patrimônio naquele lugar. Aquilo não era ganância. Era cada manhã cedo que eu troquei por um espaço que finalmente era meu de verdade. Era a primeira porta da minha vida que ninguém podia me mandar sair. E minha família sabia exatamente o que aquilo significava. Essa é a parte que ainda aperta no meu peito. 4 meses antes, meu pai tinha me perguntado, meio em tom de brincadeira, se eu não poderia usar o apartamento como garantia para ajudar no grande dia da Brooke. Eu disse não sem hesitar. Achei que ali tinha acabado. Mas aprendi depois que, para algumas pessoas, um não encerra nada, só abre a negociação. O que as pessoas erram sobre mim é achar que eu não vi o que estava vindo porque confiei na minha família. Eu vi muita coisa.
Depois daquela conversa meio solta na primavera, eu fiz 3 coisas, porque é assim que eu funciono. Primeiro, deixei claro para o meu pai que o apartamento não fazia parte do orçamento de ninguém além do meu, e vi o maxilar dele travar. Segundo, liguei para o banco e pedi para marcarem qualquer atividade estranha nas minhas contas, porque alguma coisa na expressão dele ficou comigo. Terceiro, e isso é o mais importante, eu fui atrás de uma procuração antiga. Anos antes de uma missão, eu tinha assinado uma procuração emergencial dando ao meu pai autoridade caso algo acontecesse comigo no exterior e alguém precisasse lidar com contas ou contratos. Eu nunca tinha cancelado aquilo. Então, 2 dias antes da cirurgia, no meio daquele caos de formulários pré-operatórios, eu assinei a revogação. Eu cancelei formalmente aquela procuração. Entreguei uma cópia em papel para ele, na própria mesa da cozinha dele, e disse que estava só organizando documentos antigos antes de ser internada. Ele pegou. Ele assentiu. Ele deixou o papel perto da fruteira. Eu saí de lá achando que estava segura. Achei que estava protegida. E esse é o ponto mais cruel de tudo, aquela sensação pequena e limpa de ter se protegido. Porque, de alguma forma, enquanto eu estava inconsciente, minha assinatura ainda apareceu em um documento de venda. A autorização que eu tinha encerrado aparentemente voltou à vida. Eu fiquei deitada naquele hospital virando isso na cabeça sem parar. Eu tinha revogado a procuração. Então como exatamente eles tinham conseguido usar aquilo? Recebi alta 4 dias depois. Meu cirurgião estava satisfeito, a fusão tinha ficado estável nos exames, a dor estava controlada com remédios orais e eu já conseguia andar devagar pelo corredor com um andador, que é o teste final para te liberarem. Quando você passa nisso, o hospital devolve sua cama para o sistema. O problema me atingiu de verdade na cadeira de rodas, quando me levaram até a calçada. Eu não tinha para onde ir meu apartamento, o lugar onde eu tinha planejado me recuperar com cama montada do jeito certo e barras de apoio instaladas por mim mesma, tecnicamente já não era mais meu. Eu não podia dirigir. Estava sob relaxantes musculares e com um colete que ia do quadril até as escápulas. Não podia torcer o corpo, nem me curvar, nem levantar mais do que o peso de um galão de leite. Então eu liguei para a Tamara. A Tamara Elise era minha amiga desde a orientação da enfermagem, 12 anos atrás. Aquele tipo de amiga que aparece com uma caixa térmica e uma cama dobrável sem nem precisar ser chamada. Ela me levou até um aluguel de curto prazo a uns 2 quilômetros do hospital, um lugar pequeno, bege, mobiliado, com cheiro de férias de outras pessoas. Ela me ajudou a deitar, organizou meus remédios em linha e me obrigou a comer sopa. Enquanto ela se preocupava comigo, eu abri um caderno novo, porque o exército me ensinou que, quando tudo vira caos, você faz uma lista e segue a lista. Na primeira página, escrevi datas. Data da cirurgia, o dia da mensagem de voz, o dia em que alegaram que eu assinei. Deixei uma margem grande para horários que eu ainda não tinha. A Tamara me observava escrevendo com a mão esquerda, porque o ombro direito ainda não obedecia. Marin, ela disse baixinho, quem você vai ligar primeiro? Sua mãe? Eu balancei a cabeça. A primeira ligação que eu precisava fazer não era para ninguém da minha família. E isso surpreendeu até ela. A única ligação que eu fiz foi para um advogado imobiliário, não para o meu pai, não para minha mãe que já tinha me mandado 9 mensagens cada vez mais desesperadas com exclamações. Um advogado chamado Lewis Brennan, recomendado anos atrás por uma colega que tinha sobrevivido a um divórcio complicado. Liguei para ele na manhã seguinte, apoiada em 3 travesseiros, e descrevi o que tinha acontecido com a mesma voz neutra que uso em relatórios de passagem de plantão: paciente estável, imóvel vendido, assinatura possivelmente falsificada ou usada de forma indevida, ainda não confirmado. Ele ouviu sem me interromper, o que eu já considerei um bom sinal. Depois fez 3 perguntas seguidas. Já existiu alguma procuração dando autoridade ao seu pai? Sim, respondi. Antiga. Você revogou? Sim. 2 dias antes da cirurgia, por escrito. E quem é o comprador? Em nome de quem está a escritura? Eu não sabia ainda. Houve um silêncio longo, e então ele disse algo que eu anotei palavra por palavra no meu caderno. Marin, se essa escritura foi assinada com uma autoridade que já tinha sido revogada, ela pode não valer o papel em que foi impressa. Mas você vai ter que provar isso passo a passo. Ninguém entrega isso pronto para você.
Ninguém entrega isso pra você. Eu quase ri. Ninguém nunca tinha me entregado nada. Me traga os documentos do fechamento, ele disse. Todos. Escritura, declaração de liquidação, selo do cartório, tudo que foi registrado. Não fale com sua família sobre detalhes. Só escute e anote o que eles disserem. Desliguei e sublinhei uma pergunta no caderno com tanta força que a caneta rasgou a página. Quem é o comprador? Porque alguém tinha pago pela minha casa. E eu pretendia descobrir exatamente quem, e exatamente o que eles sabiam. Meus pais apareceram naquela tarde, claro que apareceram. Minha mãe, Carol, entrou primeiro com um buquê de supermercado e uma travessa de comida, como se flores e massa pudessem apagar uma escritura. Meu pai, Geraldi, ficou mais atrás, mãos nos bolsos, com aquela expressão de vítima razoável. Filha, minha mãe disse, a gente estava desesperado de preocupação. Eu deixei aquilo no ar por um segundo. Vocês me ligaram 73 vezes depois da cirurgia, eu respondi. Não antes. Ela colocou o buquê na mesa e começou a falar rápido, ensaiada, como quem já tinha repetido aquilo no carro. Não tinham escolha. Os fornecedores do casamento precisavam dos depósitos. Era o momento certo do mercado. Eles iam resolver tudo. Eu não deveria me estressar naquela condição. E então ela disse. A frase que eu ainda ouviria nos meus sonhos por semanas. Querida, é só um apartamento. Sua irmã só casa uma vez. É só um apartamento. Eu olhei para essa mulher que já tinha me ajudado a subir um sofá 3 andares até aquele lugar e agora reduzia tudo a só um apartamento. Como se fosse nada. Meu pai finalmente falou. Você sempre foi a forte, Marin. A gente sabia que você ia entender. A Brooke precisava disso. Você não. Eu não levantei a voz. Aprendi que a voz mais calma da sala é a que as pessoas mais lembram depois. Quem reconheceu minha assinatura em cartório? Eu perguntei. O vapor da comida ainda subia entre nós. Minha mãe olhou para meu pai. Meu pai olhou para o carpete. Foi tudo resolvido direito, ele disse, que é o tipo de frase que as pessoas usam quando nada foi resolvido direito. E então ele cometeu o primeiro erro. O Roy cuidou da parte dos papéis. Roy. Eu escrevi esse nome no caderno assim que eles saíram e desenhei um quadrado em volta. Antes de ir embora, minha mãe ainda deixou a última camada, aquela que parecia cuidado, mas era controle disfarçado. O dinheiro já estava em movimento. Entrada do salão paga, vestido quitado, lua de mel em Cancún reservada. Ela ajeitou meu cobertor como se eu tivesse 8 anos. Se você fizer qualquer coisa precipitada, ela disse, você vai estragar o casamento da sua irmã. 3 semanas, Marin. Só 3 semanas e acaba tudo, e a gente segue em frente. Ali estava a arma deles, o prazo. Eles achavam que o tempo estava do lado deles, que eu nunca iria explodir um casamento em andamento, que eu engoliria $300.000 só para manter a paz. Por um minuto cansado, dopado e dolorido, eu quase vi a conta deles funcionando. Mas aí a parte enfermeira em mim assumiu o controle. Porque prazo não é emoção. Prazo é número em linha do tempo. E linha do tempo é exatamente o tipo de coisa que eu sei ler. 3 semanas não era a vantagem deles. 3 semanas era a minha janela. Depois que eles foram embora, eu fiquei deitada encarando o quadrado que tinha desenhado em volta do nome Ryan e comecei a montar o plano. Mas havia um problema. E ele caiu em cima de mim como peso. Para provar que a escritura era inválida, eu precisaria da minha cópia da revogação, o papel que meu pai tinha deixado perto da fruteira. E todas as minhas cópias importantes, o arquivo da missão onde eu guardava a procuração, estavam numa caixa de documentos dentro do armário do apartamento. O apartamento que agora não era mais meu. Eu fechei os olhos. Eu tinha me protegido com um pedaço de papel, e eles tinham trancado esse papel exatamente dentro do lugar que roubaram de mim. Se você já foi a forte que todo mundo usa como apoio até o dia em que você não consegue mais se levantar, você já sabe como isso parece. Fica aí. A parte em que eu descobri o minuto exato em que colocaram meu nome naquela escritura vem agora e muda tudo. Comenta a Forte se isso já foi você e se inscreve para não perder o que acontece no jantar de ensaio.
O Brennan trabalhou mais rápido do que eu esperava. Em 2 dias, ele já tinha puxado os documentos registrados no cartório do condado e o arquivo completo da empresa de título. Ele me mandou um e-mail com o escaneamento, e a Tamara segurou meu notebook firme porque só de sentar direito minha coluna já gritava de dor. E ali estava, a escritura que tinha apagado 6 anos da minha vida. O nome do comprador estava impresso em letras pretas, secas, sem emoção. Roy Maddox. Eu conhecia esse nome. Roy era sócio do meu pai. O homem com quem ele construía shopping centers pela metade há 2 décadas. O cara que aparecia nos nossos almoços de ação de graças reclamando de empreiteiros como se fosse da família. A venda era à vista. E o valor me fez travar mesmo dopada de analgésico. $300 mil. Não 425 mil. Não um valor de mercado. Eles tinham vendido minha casa, que valia 425 mil, por 300 mil em dinheiro, para o próprio sócio do meu pai. Mesmo com a cabeça lenta pela medicação, eu entendi o que aquilo era. Aquilo não era uma venda. Era uma liquidação para amigo íntimo. Um número feito para desaparecer rápido e em silêncio. E isso significava uma coisa simples e brutal: meu pai tinha mentido no áudio. Os 425 mil que ele falou como se estivesse me ajudando nunca existiram. Ele deixou minha casa ir por 300. E a diferença tinha sumido em algum acerto entre ele e o Roy. Brennan foi direto quando ligou. Venda à vista, abaixo do mercado, para um associado próximo da pessoa que detém a procuração. Isso não é só alerta vermelho. Isso é uma sequência inteira deles. Depois ele me disse o nome da empresa de título. Eu também reconheci. Era uma firma pequena, a mesma que meu pai usava há anos, comandada por um homem com quem ele jogava golfe. Cada parte disso levava de volta ao mesmo círculo fechado de homens apertando as mãos em algum lugar fora de vista. E então veio o detalhe mais frio. Marin, Brennan disse com cuidado, eu já vi sua assinatura verdadeira na carta de contratação. A deste documento, não bate perfeitamente. Vamos olhar isso com atenção. Naquela noite, eu não consegui dormir. Então fiz a Tamara pegar tudo que existia com minha assinatura, minha carteira de motorista, formulários de internação hospitalar, um cartão de aniversário antigo jogado na bolsa. E colocamos lado a lado com a assinatura da escritura na tela. A minha tinha um traço firme no AM, um hábito de quem assina prontuário rápido demais. A da escritura era mais arredondada, mais cuidadosa, como alguém tentando imitar o formato do meu nome sem nunca tê-lo escrito de verdade. Era parecida. Mas não era minha. Qualquer pessoa poderia ter sido enganada. Eu não. Mas o que realmente me tirou o ar não foi a assinatura. Foi o bloco do tabelião na parte de baixo. O cartório certificava que Marin Sutton havia comparecido pessoalmente e assinado o documento. O selo trazia data e hora. E então Brennan me contou algo que eu ainda não sabia. O tabelião mantém um livro de registros, um diário de cada assinatura, com o horário exato de cada comparecimento. Ele já tinha solicitado. Quando o registro voltou, tinha um horário, 13h47. Eu li aquilo 3 vezes. No dia da minha cirurgia, às 13h47 da tarde, um tabelião jurou que eu estava ali, em pleno estado mental, assinando a venda da minha própria casa. Eu fechei o notebook. Eu sabia mais ou menos onde eu estava às 13h47 daquele dia. Eu estava em um lugar bem específico, cercada por pessoas bem específicas, nenhuma delas era tabeliã. Mas a mais ou menos a não serviria em nada aqui. Eu precisava disso cravado no minuto, por escrito, em papel oficial. Eu precisava saber exatamente onde meu corpo estava às 13h47 da tarde. E eu já sabia qual setor do hospital poderia me dar essa resposta. A Brooke me ligou na manhã seguinte. Minha irmã mais nova, 27 anos, a noiva. A voz dela já veio naquele tom meio dividido entre desculpa e cobrança. Marin, por que você está transformando isso em algo sobre você agora? Eu deixei o silêncio crescer. Porque silêncio faz gente culpada se explicar sozinha. E ela preencheu. Ela disse que sabia que nossos pais tinham resolvido o dinheiro. Que não tinha perguntado detalhes.
Que tinha casamento para organizar, vestido para ajustar, sogra para impressionar, e só assumiu que estava tudo resolvido. Aí estava de novo. Resolvido. O verbo da nossa família para coisas feitas às minhas custas. Você só assumiu que estava resolvido, eu repeti. Broke, eles venderam a minha casa. Silêncio. Depois, baixo, ensaiado, no mesmo ritmo da nossa mãe. É só um apartamento, Marin. Minha própria irmã. A mesma frase cansada, passada adiante como receita de família. Eu fechei os olhos e senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Muito nítido. Ela não tinha sido a arquiteta disso. Não tinha assinado escritura nem forjado nada. Mas tinha escolhido, de forma consciente, não saber porque saber talvez custasse o dia perfeito dela. Você chegou a perguntar de onde vinha o dinheiro do seu salão? Eu perguntei. Não, ela admitiu. Eu não queria saber. E era isso. Ninguém na minha família fez isso por ódio. Foi pior. Foi conforto em não olhar. A crença de que eu era um recurso renovável. De que eu sempre daria conta do que tirassem de mim. Eu disse que amava ela e desliguei antes que ela percebesse a mudança na minha voz. Depois liguei para o setor de prontuários do hospital e pedi meu arquivo cirúrgico completo. Cada página. Cada horário. Eu precisava olhar Roy Maddox nos olhos. Então a Tamara me levou até o escritório dele. Um prédio baixo de tijolos perto da estrada, com o nome dele na placa como se aquilo fosse alguma espécie de garantia moral. Entrei devagar, apoiada na bengala, o colete rígido escondido sob o casaco. O Roy levantou da mesa e teve a decência de parecer desconfortável por uns 2 segundos. Depois vestiu aquele mesmo papel de homem razoável que o meu pai sabe usar tão bem. Marin, você já tá se recuperando bem. Você comprou o meu apartamento, eu disse. Não sentei. Sentar doía tanto quanto ficar em pé, então ficar em pé pelo menos parecia uma escolha. Seu pai tinha autoridade, o Roy disse, abrindo as mãos. Foi tudo legal. Dinheiro vivo, registrado. Sem nada irregular. Você comprou uma casa de 400 mil por 300 mil, eu falei. De um homem cuja filha estava inconsciente numa cirurgia. Ele não piscou. E isso me disse mais do que qualquer resposta. Seu pai e eu nos conhecemos há 30 anos, ele disse. Ele me devia. Isso acerta as contas. Ele falou como alguém que tinha ensaiado ser limpo. Me devia. Isso acerta as contas. E ali o padrão finalmente ficou claro. Minha casa não tinha pago um casamento. Ela tinha pago uma dívida antiga entre 2 homens. O casamento foi só um embrulho bonito em cima. Roy recostou na cadeira, agora claramente confortável, e soltou a frase que ele já devia estar guardando há tempo demais. Eu deixaria isso pra lá se fosse você. Boa sorte tentando provar alguma coisa de uma cama de hospital. Eu olhei pra ele por um bom tempo. Depois sorri. Aquele sorriso calmo e pequeno que eu uso com pacientes quando estou prestes a explicar a parte que eles não vão gostar. Eu já provei coisa pior de posições bem piores que uma cama dessas, eu disse. Você ficaria surpreso com o que dá para comprovar deitada de costas. Os documentos médicos chegaram no envelope grosso, e eu li como quem revisa 100 prontuários de uma vez. Só que esse era meu. E prontuário, quando é seu, vira outra coisa. O registro de anestesia é quase uma obra de precisão quando você precisa de álibi. Tudo é anotado, por protocolo e por hábito. Intubação às 11h02 da manhã. Indução confirmada. Depois páginas e páginas de sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, oxigenação, tudo em colunas organizadas atravessando a tarde. Às 13h45, meu prontuário marcava ritmo estável, pressão arterial média mantida. O cirurgião já estava no 2º nível da fusão. Às 13h50, a mesma coisa. Às 13h47 da tarde, o minuto exato em que um tabelião jurou que eu estava em frente a ele assinando meu nome, eu estava de bruços numa mesa cirúrgica, com um tubo na garganta, um catéter no braço e 2 mãos humanas trabalhando dentro das minhas costas abertas. Quando eu li aquilo, eu parei completamente. Isso não era mais a ele disse, ela disse.
Era um carimbo de tempo contra outro carimbo de tempo. Minha assinatura registrada no exato minuto em que uma máquina respirava por mim. Não existe versão disso em que isso seja verdade. Liguei para o Brennan e li os horários em voz alta. E pela primeira vez, eu ouvi ele mudar o tom, aquele tipo de empolgação contida que advogado só deixa escapar quando vê uma brecha real. Isso é o mais perto de um álibi perfeito que existe, ele disse. Mas então ele completou o que eu já estava sentindo antes mesmo de ele falar. Isso prova que você não assinou. Sugere fortemente falsificação. Mas para derrubar a escritura inteira, para puxar o título do comprador pro chão, a sua melhor arma ainda é a revogação. O documento que prova que a autoridade deles já tinha morrido. A gente precisa dele. A revogação. O papel estava trancado numa caixa de arquivos dentro do meu apartamento. O apartamento que eu não podia mais entrar. Passei metade da noite acordada, mastigando esse impasse, irritada com a ironia de que o documento mais importante da minha vida estava justamente dentro da casa que tinham tirado de mim. E então, por volta das 3 da manhã, algo me veio à cabeça e eu me sentei rápido demais, fazendo minha coluna me punir imediatamente. Eu sou uma pessoa cuidadosa. Cuidadosa a ponto de amigos rirem disso. Quando assinei a revogação 2 dias antes da cirurgia, eu não tinha só entregado uma cópia ao meu pai. Eu tinha escaneado. E tinha tirado foto. E tinha enviado por e-mail para um antigo contato do meu tempo no exército. Um hábito que eu aprendi lá fora, nunca confiar em uma única cópia de nada importante. Sempre 3 backups. Porque às vezes você não volta para buscar o original. Peguei o celular com as mãos tremendo e procurei na minha caixa de envio. E lá estava. Um e-mail enviado 2 dias antes da cirurgia, 3 dias antes do fechamento da venda. Anexo, uma cópia limpa, digitalizada e assinada da revogação da procuração. E os metadados estavam ali, claros como prova. Data e hora do envio. 2 dias inteiros antes de colocarem minha assinatura naquela escritura. 2 dias antes de colocarem meu nome naquela escritura, eu já tinha encerrado o poder que eles usaram para fazer isso. Ele tinha ficado o tempo todo na minha caixa de e-mails, enquanto eu estava deitada no hospital achando que a prova estava trancada longe de mim. Às 3 da manhã, eu encaminhei para o Brennan com uma única linha, achei. Olha a data. Ele me ligou às 7. Marin, ele disse, e dava para ouvir um sorriso na voz dele. Isso muda completamente o formato do caso. Com a revogação datada antes do fechamento e a assinatura atribuída a mim enquanto eu estava numa mesa de cirurgia, a gente tinha base forte para argumentar que aquela escritura nunca transferiu nada. Não é só frágil, ele disse. A gente pode sustentar que ela é nula. E isso é um tipo de briga que eu gosto de vencer. O Brennan explicou tudo como um cirurgião descrevendo um procedimento, o único jeito que minha cabeça ainda consegue absorver notícia boa e ruim ao mesmo tempo. A estratégia teria 3 frentes. Primeiro, uma ação de anulação de registro no cível, pedindo ao juiz que declarasse a escritura inválida porque a procuração já tinha sido revogada antes do uso e porque a assinatura era falsificada. Se o juiz concordasse, juridicamente o apartamento nunca teria saído do meu nome, não importava o que tivesse sido registrado. Segundo, um encaminhamento criminal. Usar uma procuração revogada para transferir imóvel e assinar o nome de outra pessoa não era briga de família. Era fraude e possível falsificação, caso de polícia e promotoria, não algo para resolver em silêncio. Terceiro, uma ação contra a empresa de título e a seguradora deles, porque o tabelião deles tinha validado uma assinatura que meu prontuário cirúrgico provava ser impossível. Seguro de título existe exatamente para esse tipo de fraude. Tudo isso você decide, você assina, ele disse. Eu redijo, mas os movimentos são seus. Aquilo importava mais do que ele provavelmente imaginava. Ninguém estava me salvando. Eu estava escolhendo cada ferramenta e usando uma por uma. Aí ele fez o aviso. Depois que a gente entrasse com a ação de anulação e registrasse a notificação de litígio sobre o imóvel, aquilo virava público. O Roy não ia conseguir vender nem refinanciar, o que era bom, mas minha família saberia em poucos dias. Não existe forma discreta de fazer algo tão barulhento. Olhei o calendário na parede. 18 dias para o casamento. Então vamos deixar barulhento, eu disse. Mas no meu ritmo, não no deles.
Quero ser honesta sobre o que foi difícil, porque não foi medo de parecer ingrata. Eu já tinha perdido isso há anos. O difícil era outra coisa, entrar com isso significava que meu pai poderia responder criminalmente. De verdade. Com um registro. Com consequência. Minha mãe deve ter sentido isso chegando porque me ligou naquela noite, chorando antes mesmo de eu dizer alô. Marin, por favor, o que você estiver planejando, não faz isso, ela disse. Você quer colocar seu pai na cadeia por dinheiro? Por um imóvel. Ela sabia exatamente qual fio puxar. Eu fiquei com o telefone encostado no ouvido e deixei tudo vir. Todo o peso. O peso de ser a pessoa que podia encerrar aquilo ou escalar de vez. E então eu pensei na matemática que eles insistiam em fazer. A matemática em que o trabalho da minha vida era sempre a variável que eles achavam que podiam resolver. Mãe, eu disse, eu não fiz isso. Eu não falsifiquei a assinatura. Eu não vendi uma casa que não era minha. Ele fez isso. Você participou disso. Eu só estou me recusando a pagar com 6 anos da minha vida. Ela disse que eu estava fria. Eu disse que eu estava clara e que essas duas coisas parecem iguais para quem sempre contou com a sua calma para te explorar. Eu desliguei com cuidado. Sem crueldade. Mas tomei uma decisão ali que eu segurei pelos próximos dias. Eu ia entrar com o processo. Ia deixar a engrenagem legal girar. Mas eu não ia explodir isso numa ligação, nem no estacionamento, nem no momento pequeno. Eu ia escolher a hora. O único lugar onde a verdade pudesse cair com o máximo de testemunhas e o mínimo de ruído vindo de mim. E existia só um lugar assim. A gente entrou com tudo. O Brennan me guiou por cada página de assinatura por videochamada, e eu assinei cada uma com o meu AM firme e inclinado de sempre o original enquanto minha coluna doía e minha determinação não. A ação de anulação foi protocolada no cível. E uma notificação de litígio foi registrada contra o imóvel. Uma litispendência. Isso significava uma coisa simples e devastadora: o apartamento agora estava congelado por lei. O Roy Maddox não podia vender, não podia refinanciar, não podia fazer absolutamente nada além de assistir o negócio limpo dele virar algo tóxico no sistema. Na mesma semana, o Brennan entregou o dossiê para uma detetive da unidade de crimes financeiros, uma mulher chamada Detetive Reis. Ela mesma me ligou para confirmar a linha do tempo. Eu li para ela os horários da anestesia. Li a data da revogação. Do outro lado da linha, veio aquele silêncio que eu comecei a reconhecer, o silêncio de quem percebe que o caso acabou de ficar fácil demais de acreditar. A primeira onda veio rápido. Eu soube depois, por mensagens furiosas da minha mãe, que o Roy tinha ligado para o meu pai em pânico assim que a notificação apareceu numa checagem de rotina do título. O negócio limpo que era para sumir no cartório tinha sido marcado, congelado e agora estava sob olhar de investigação. Minha família entendeu que eu tinha me mexido. As flores pararam. As marmitas pararam. As ligações mudaram de querida para como você pôde? E por baixo de tudo isso, eu sentia o calendário se estreitando para um ponto fixo. O jantar de ensaio. 1 semana e meia. 2 lados da família, uma sala cara, e uma expectativa de silêncio da minha parte. Eles achavam que eu ia ficar em casa, quieta, me recuperando e engolindo tudo. Eu estava com um colete, uma bengala e uma pasta de documentos. E um convite. As pessoas continuavam dizendo que era só um apartamento. Mas era 6 anos da minha vida e a primeira porta que realmente tinha sido minha. Se você já ouviu que seu limite era egoísmo vindo de gente que se beneficiava da sua ausência de limites, você entende isso no corpo. E se inscreve, porque o que acontece naquele jantar de ensaio é o que eu mais quero que você veja. Meu pai apareceu no aluguel sozinho. E dessa vez não tinha flores, nem encenação. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com o cabelo mais grisalho nas bordas e a camisa amassada como se tivesse dormido dentro do carro. Sentou no sofá bege, apoiou o rosto nas mãos e, por alguns segundos, parecia só um homem cansado. O projeto Riverside quebrou, ele disse sem me olhar. Eu perdi tudo nele. Eu devia 140 mil pro Roy e não consegui pagar. E os Caldwells, os pais do noivo da Brooke, tinham dinheiro de verdade. Dinheiro de outro nível.
E meu pai disse que não conseguia suportar a ideia de eles nos verem fazendo um casamento barato, como se a nossa família não fosse nada. A voz dele quebrou quando falou isso. Eu não sabia como evitar parecer um fracasso. E eu acreditei nele. Esse foi o pior ponto. Eu acreditei em cada palavra, e nada disso mudou o resultado. Porque então ele levantou o rosto e fez o único pedido real daquela visita. Cancele o processo. Só até depois do casamento. Deixa a Brooke ter o dia dela, depois a gente resolve o apartamento. Eu prometo. Mesmo quebrado, mesmo chorando, ele ainda estava me pedindo para pagar. Não emprestar. Pagar. Eu mantive a voz firme. Você não pegou o emprestado de mim, pai. Você não o tirou. Você me apagou. Colocou a mão de um estranho no meu nome e vendeu a única coisa que provava que eu tinha construído algo sozinha. Ele levantou. E a suavidade virou outra coisa, aquela coisa que sempre aparece quando esses homens não conseguem o que querem. Você vai envergonhar essa família inteira, ele disse na porta. Você vai se arrepender. Não, eu respondi baixo. Eu realmente não vou. Depois que ele saiu, eu fiz o que sempre faço quando minhas mãos estão tremendo, eu organizei. Sentei na mesa pequena da cozinha do aluguel e montei uma pasta. A mais limpa da minha vida. Porque eu decidi que o jantar de ensaio seria o fim disso e eu queria que a verdade não precisasse de uma única palavra minha para ser entendida. Uma página, a revogação da procuração, assinada e datada, com o registro do e-mail ao lado. Uma página, a escritura com assinatura falsificada, alinhada com o livro do tabelião registrando o horário exato 13h47. Uma página, o prontuário cirúrgico, com meus sinais vitais marcados minuto a minuto 13h45, 13h47, 13h50 enquanto uma máquina respirava por mim. Uma página, o documento do fechamento da venda mostrando Roy Maddox, pagamento à vista, 300 mil por uma casa de 425 mil. E uma última página, uma carta curta do Brennan dizendo o óbvio em linguagem jurídica que uma escritura feita sob uma procuração revogada, com assinatura atribuída a alguém comprovadamente sob anestesia geral, é nula. Fiz 3 cópias. Não ensaiei discurso nenhum, porque eu não precisava. Os documentos eram o discurso. Depois fiz o ensaio mais difícil. Levantei da mesa devagar e treinei ficar em pé, porque no jantar de ensaio eu não pretendia ficar sentada quando chegasse a hora importante. A Tamara tinha me trazido uma bengala que não parecia médica madeira escura, quase elegante. Eu andei pelo comprimento do aluguel e voltei, com o colete mantendo minha coluna rígida como um mastro. Meu fisioterapeuta teria ficado orgulhoso, e preocupado. A cada volta, o mesmo pensamento. Eles estavam esperando uma mulher que não conseguiria ficar de pé. Eu ia entrar naquela sala andando com as minhas próprias pernas. Brooke me ligou de novo 4 dias antes do casamento. E a voz dela estava diferente. A doçura ensaiada tinha sumido. Eu ouvi que tem polícia envolvida, ela disse. Um detetive foi no escritório do pai. Marin, o que está acontecendo de verdade? Então eu contei. Não a versão com raiva. A versão limpa. A verdadeira. A procuração antiga. A revogação que eu assinei 2 dias antes da cirurgia. A assinatura falsa certificada às 13h47, enquanto eu estava na mesa de operação. O Roy, sócio do meu pai. A dívida. A venda em dinheiro abaixo do valor de mercado. Eu falei como se estivesse desenhando um gráfico. E parei. Deixei o silêncio fazer o resto. Do outro lado, demorou. Quando ela finalmente falou, a voz estava pequena. Eles me disseram que você tinha concordado em ajudar, ela disse. Disseram que você queria isso. E ali estava. A mentira que tinham contado para ela para manter as mãos limpas e a consciência tranquila. Eu não concordei com nada, Brooke, eu disse. Eu estava inconsciente. Eu ouvi ela respirar. O casamento inteiro, ela falou devagar, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. O lugar, o vestido, tudo isso, é a sua casa. Era minha casa, eu corrigi. Ela não me pediu permissão. Eles tiraram de mim.
Ela não pediu desculpa. Não de verdade. Não ainda. Mas alguma coisa mudou. Eu consegui ouvir o som de alguém percebendo que o dia perfeito dela estava construído em cima de um terreno roubado. Eu preciso ir, ela sussurrou e desligou. Eu não sabia de que lado ela ia cair. Eu já tinha parado de esperar surpresas boas da minha família. Mas pela primeira vez, alguém tinha feito a pergunta certa. O que realmente aconteceu? E ela não gostou da resposta. O jantar de ensaio seria no Brookhaven Country Club, o tipo de lugar com manobrista e lareira grande o suficiente para alguém ficar de pé dentro dela. Os Caldwells estavam pagando pelo jantar em si. Um detalhe que minha mãe repetiu pelo menos 40 vezes, como se fosse um troféu. Porque os Caldwells eram exatamente o motivo pelo qual minha casa tinha sido liquidada. Edmund Caldwell era dono de uma rede de concessionárias. A esposa dele usava pérolas de verdade. Eles eram exatamente o público para quem meus pais tinham me quebrado financeiramente para impressionar. E foi aí que eu entendi o ponto central de tudo. O crime do meu pai não tinha sido sobre dinheiro. Tinha sido sobre imagem. Sobre não parecer um fracasso na frente dessas pessoas. Então seriam essas pessoas que veriam a verdade. Eu confirmei que iria. Minha mãe parecia até aliviada ao telefone, e eu entendi por quê. Eles acharam que eu estava cedendo. Que eu tinha decidido engolir tudo, sentar na mesa da família e fingir normalidade enquanto o casamento acontecia e o dinheiro se resolvia depois, como sempre foi comigo. Que bom que você vai, querida, ela disse. Significa muito você estar lá como família. Como família. Eu fiquei com essa frase depois que ela desligou. Eles queriam que eu fosse a família, ou seja, decoração. Prova viva de que os Sutton eram unidos, gentis, aceitáveis para os Caldwells. Eu estaria lá como família. Só não da forma que eles imaginavam. Na noite anterior, eu separei minha roupa. Um vestido azul escuro que escondia o colete. Sapatos baixos que eu conseguia usar em pé. Coloquei 3 pastas numa bolsa de couro. Eles achavam que eu ia para me render. Eu estava indo para colocar a verdade na frente de cada pessoa que eles tinham tentado impressionar às minhas custas. Minha mãe me encontrou no saguão do clube uns 20 minutos antes do jantar. E dava para ver que ela tinha vindo com um objetivo bem claro, me neutralizar antes de qualquer coisa. Ela segurou meu braço com delicadeza, aquele tipo de intimidade ensaiada, e me conduziu para um canto mais afastado, perto do guarda-volumes. Senta, me escuta, ela sussurrou, sorrindo para o salão como se estivéssemos só conversando sobre banalidades. O que quer que esteja acontecendo com esses advogados, hoje não é o dia. Os Caldwells estão aqui. A família inteira do Edmund está aqui. Se você fizer uma cena, se você nos envergonhar na frente deles, você perde essa família de vez. Vale mesmo uma construção? Ela apertou meu braço um pouco mais. É só um apartamento, Marin. Não destrói o dia da sua irmã por causa disso. De novo. É só um apartamento. A 3ª vez vindo dela. Talvez a 30ª que eu ouvi naquela família inteira. O mantra deles. Olhei para minha mãe, aquele sorriso de igreja cuidadosamente preso no rosto, as pérolas emprestadas para combinar com os Caldwells. E senti a última parte de esperança que eu ainda carregava simplesmente se acomodar dentro de mim, como se tivesse cansado de tentar. Não era só um apartamento, mãe, eu disse. A voz saiu estável, quase gentil. Era a única coisa nessa família que nenhum de vocês construiu. Ela franziu o sorriso por um segundo. Você está exagerando. Eu estou calma, respondi. Você devia agradecer por isso. Uma pessoa exagerada teria ligado para os Caldwells na semana passada. O rosto dela perdeu a cor sob a luz do saguão. Ela abriu a boca, e fechou. Do outro lado, um sino tocou anunciando o jantar. Vamos entrar, eu disse, puxando meu braço de volta. Não quero me atrasar. Eu tenho um brinde para fazer. Mais cedo naquele dia, eu tinha falado com o Brennan pela última vez, no banco de trás do carro da Tamara. Ele me lembrou, com aquela calma técnica dele, que eu não precisava convencer ninguém naquela noite. O processo já estava andando. A ação de anulação estava protocolada.
O registro de litispendência já tinha sido inserido. A detetive Reis já tinha solicitado o depoimento do meu pai e do Roy para a semana seguinte. Você não precisa provar nada hoje, ele disse. Os fatos vão fazer isso no tribunal. Eu sabia disso. Mas eu também sabia outra coisa, que ele não vivia dentro da mesma casa que eu. Minha família não tinha medo de tribunal. Tribunal era abstrato. Era distante. Era algo que dava para distorcer depois, contar para os vizinhos como mal-entendido. O que eles temiam, o que meu pai tinha literalmente me apagado para evitar, era ser visto de forma clara pelas pessoas cuja aprovação eles tinham comprado com a minha casa. Então aquilo não era sobre ganhar o caso. O caso já era ganhável. Aquilo era sobre garantir que, quando eu ganhasse, ninguém naquela sala pudesse fingir que nada tinha acontecido. Nenhuma versão suave. Nenhuma história alternativa. Eu queria testemunhas. Eu queria a verdade dita uma vez, em voz alta, com documentos na mão, de um jeito que não pudesse mais ser dobrado de volta em mentira de família. A detetive Reis já tinha confirmado os depoimentos. Os documentos estavam duplicados. Minha assinatura, a verdadeira, estava em cada protocolo. Quando entrei no salão de jantar, em pé com meu próprio corpo, bengala em uma mão e a bolsa de couro na outra, eu me senti estranhamente estável. Não era raiva. Era estabilidade. Como aquele instante antes de uma cirurgia longa, quando você já conferiu todos os instrumentos e sabe que a sala está pronta. A sala já estava pronta. Eu só precisava esperar meu pai me dar a abertura, e eu sabia que ele daria. O salão de jantar brilhava. 40 pessoas em mesas compridas, luz de velas, os caldwells instalados como realeza perto da cabeceira. Meus pais forçando uma cordialidade tão intensa que dava para ver o esforço por trás. Meu pai me viu entrar e o rosto dele fez aquela coisa complicada, alívio e medo ao mesmo tempo. Ele veio até mim, com uma naturalidade que me deu nojo, segurou meu braço e me conduziu até os caldwells como se eu fosse uma apresentação. Edmund, Patrícia, essa é minha filha mais velha, Marin, ele anunciou, sorrindo como se estivesse em um palco. Nossa forte. Enfermeira cirúrgica, 2 missões. Essa aqui é generosa, sempre cuidando de todo mundo. Generosa. Eu apertei a mão fria de Patrícia Caldwell, sorri e disse que era um prazer conhecê-la. E deixei meu pai ali, se alimentando daquela própria versão inventada de mim, porque quanto mais alto ele subisse em cima daquela mentira, mais forte ia ser a queda. Sentei. Do outro lado da sala, a Brooke encontrou meu olhar. Não sorriu. Só me encarou com uma pergunta presa no rosto. Eu dei um leve aceno. Pratos vieram e foram. Vinho foi servido. E então, no momento exato, meu pai se levantou e bateu no copo com o garfo. O salão inteiro silenciou. Ele começou o brinde que ele claramente estava esperando a noite toda. Eu só quero agradecer a todos por estarem aqui, ele disse, a voz carregada de emoção ensaiada. Enquanto nossas famílias se unem. Um casamento como esse exige sacrifício, e eu quero dizer o quanto me orgulho de ver essa família se unindo quando importa. De como todos contribuíram para fazer o dia da Brooke perfeito. Ele levantou o copo na minha direção. Minha filha generosa. A palavra atravessou a sala como uma assinatura final numa história falsa. Então eu coloquei o guardanapo na mesa. E me levantei. Já que estamos brindando o sacrifício, eu disse, deixe eu falar algumas coisas sobre a minha irmã. A sala virou para mim. Curiosa. Acolhedora. Esperando uma fala emotiva. A Brooke ficou imóvel. O copo do meu pai parou no ar. Eu mantive a voz baixa. Quase gentil. Porque eu tinha aprendido há muito tempo que a voz mais calma da sala é a que ninguém consegue ignorar. Brooke, eu te amo. Desde o dia em que te trouxeram para casa. Então eu quero que todos aqui saibam exatamente o que pagou por essa noite. Peguei a bolsa de couro. Há 3 semanas, eu fiz uma cirurgia na coluna. 9 horas sob anestesia geral. Levantei a primeira folha. Enquanto eu estava inconsciente, uma escritura foi assinada vendendo o meu apartamento. Um murmúrio atravessou as mesas. Minha casa. Avaliada em $425 mil. Vendida por 300 mil em dinheiro para o sócio do meu pai.
A mão da minha mãe subiu até a garganta. A escritura leva a minha assinatura, eu continuei, colocando a folha na mesa onde o Caldwell podia ver. Certificada por um tabelião cujo próprio registro mostra que eu estava em frente a ele assinando às 13h47. Coloquei a segunda página ao lado. Esse é o meu prontuário cirúrgico. Às 13h47 daquele dia, eu estava numa mesa de operação. Um respirador estava por mim. Um tubo na minha garganta. Mãos dentro da minha coluna. Olhei ao redor da mesa. Então eu gostaria que alguém aqui explicasse, de quem foi a mão que assinou meu nome. O silêncio foi absoluto. Dava para ouvir as velas. 2 dias antes dessa cirurgia, eu disse, colocando a terceira página sobre a mesa, eu já tinha revogado a procuração que eles usaram. Escrito. Datado. Registrado. Uma escritura feita com uma procuração revogada, com assinatura falsificada, certificada num horário em que eu estava comprovadamente inconsciente, não vale nada. Essa venda nunca foi legal. Esse apartamento nunca saiu do meu nome de verdade. Foi aí que meu pai explodiu. Ele bateu o copo na mesa com tanta força que o vinho saltou. Levantou num pulo. Como você ousa? Ele gritou, vermelho, fora de si. Como você ousa fazer isso aqui, na frente de todo mundo? Depois de tudo que essa família fez por você. Eu não levantei a voz. Tudo que essa família fez por mim, eu repeti. Só isso já mudou o peso da sala. Ele tremia. Eu não. Pai, vocês venderam a prova de que eu construí qualquer coisa sozinha. Vocês não fizeram nada por mim. Vocês pegaram o único patrimônio que eu construí sem nenhum de vocês. Eu só estou tomando de volta. Minha mãe já chorava, se virando para os Caldwells como se eles pudessem desfazer aquilo. Não é um mal-entendido, por favor. Mas a Patrícia Caldwell já tinha pegado o relatório da anestesia. Ela lia em silêncio, os olhos indo e voltando, as pérolas subindo e descendo no pescoço, o rosto mudando aos poucos aquele tipo de expressão controlada de alguém recalculando uma família inteira em tempo real. Eu deixei o silêncio existir por alguns segundos. Porque alguns silêncios também são prova. Depois, recolhi minhas páginas com calma. Eu não vim aqui para destruir um casamento, eu disse para a sala. E dessa vez era verdade. Eu vim para que ninguém pudesse fingir que isso não aconteceu. A polícia já tem o arquivo. Existe uma investigação. Meu pai e o Sr. Maddox vão ser chamados ainda esta semana. Coloquei uma cópia completa da pasta sobre a mesa diante dos meus pais. Com cuidado. Quase delicado. Isso é para vocês. Para não existir dúvida depois sobre o que foi dito hoje. Meu pai afundou na cadeira como se tivesse perdido o ar. Minha mãe soluçava no guardanapo. Os Caldwells estavam rígidos, em choque, aquele ar de superioridade confortável completamente quebrado. E então a Brooke se levantou. A sala inteira viu minha irmã empurrar a cadeira, ainda de vestido de noiva, o rosto molhado, atravessar o salão inteiro passando pelos nossos pais e vir até mim. Ela não defendeu ninguém. Não absolveu ninguém. Só ficou ao meu lado e disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu não sabia que era isso. Eu juro que não sabia. Eu devia ter perguntado. Me desculpa, Marin. Não foi perfeito. Mas foi a primeira coisa verdadeira que alguém da minha família dizia em 3 semanas. Eu segurei a mão dela. Peguei minha bengala. E me virei para sair. Porque eu já tinha dito o que precisava ser dito. O resto agora era com a justiça. Cada passo até a porta doía. O colete pressionava, minha coluna protestava, mas eu fui mesmo assim devagar, firme, em pé, com as minhas próprias pernas, do jeito que eu tinha treinado. O sistema legal andou exatamente como o Brennan disse que ia andar, só que mais rápido, porque não existe muita discussão quando uma assinatura falsificada encontra um prontuário cirúrgico. Não foi um processo leve. Mas foi completamente desigual. Diante do meu prontuário cirúrgico e da revogação com data e hora, o advogado de Roy Maddox fez as contas e orientou que ele parasse de tentar defender uma escritura que ele não tinha como sustentar. Ainda houve audiência, declarações sob juramento e uma pilha de petições que engoliram boa parte do verão.
Mas, em vez de arriscar um julgamento que ele sabia que ia perder, Roy aceitou um acordo judicial. O tribunal assinou a ordem que nós pedimos. A escritura foi declarada nula. O título do apartamento voltou para o meu nome onde, legalmente, ele nunca deveria ter saído. A medida cautelar já tinha feito o trabalho silencioso dela, o imóvel ficou congelado, impedindo qualquer tentativa do Roy de empurrar o problema para um terceiro inocente. A seguradora de título, encarando uma certificação de cartório baseada numa assinatura impossível, resolveu tudo comigo de forma rápida e discreta. Pagaram meus custos legais e mais do que isso, porque fraude é exatamente o tipo de desastre que esse tipo de seguro existe para absorver. E a parte criminal não simplesmente desapareceu como minha família imaginava. A detetive Reis entrevistou meu pai e o Roy na semana seguinte. Eu não fui. Não fiz cena. Eu dei meu depoimento, entreguei meus documentos e deixei o sistema carregar o peso que eu tinha segurado sozinha por 3 semanas. Roy Maddox, o mesmo que tinha me olhado nos olhos e dito boa sorte provando isso de uma cama de hospital, agora estava explicando para uma detetive de crimes financeiros porque tinha pago à vista abaixo do mercado por um imóvel cujo dono estava inconsciente numa cirurgia. Meu pai estava explicando porque uma procuração, já formalmente revogada, ainda tinha sido usada para assinar o nome da própria filha. Essas conversas tiveram consequências. Não explosivas. Não cinematográficas. Mas pesadas. Lentas. Do tipo que não aparecem num único momento, e mesmo assim acompanham uma pessoa por muito tempo. Meses depois, eu estava de volta à minha sala. Vazia. Roy tinha retirado os móveis que nunca deveriam ter saído dali, mas também os meus. A luz da tarde atravessava a janela e caía no mesmo chão onde eu tinha chorado na noite da mudança, 6 anos antes. Fiquei ali parada por um tempo, com a bengala e a coluna ainda em recuperação, e deixei uma única sensação ocupar o espaço todo. Aquela porta era minha de novo. O casamento não aconteceu, pelo menos não como tinha sido planejado. Os Caldwells, ao que parece, perderam o interesse em se unir a uma família sob investigação criminal mais rápido do que tinham se encantado por pérolas e jantar no clube. A Brooke adiou tudo. Hoje, ela e eu estamos devagar. Cautelosas. Reconstruindo algo menor, mas mais verdadeiro do que o que existia antes. Ela ainda aparece às vezes. Me ajudou a escolher um novo sofá, e em nenhum momento chamou o apartamento de só um lugar. Meus pais e eu quase não nos falamos. Eu não fiz um grande corte dramático. Eu simplesmente parei de ser a conta da qual eles podiam sacar. Minha mãe ainda manda, de vez em quando, mensagens sobre perdão que, no caso dela, significa esquecer. Eu respondo com gentileza e de forma breve, e não esqueço. O caso do meu pai ainda segue seu curso no sistema, naquele ritmo cinzento que a justiça sempre tem. Eu voltei a trabalhar assim que meu cirurgião me liberou de volta ao centro cirúrgico, de volta a ser a pessoa calma segurando instrumentos enquanto o resto da sala corre. Só que agora, quando um paciente entra e o anestesista inicia a contagem do tempo, eu penso em como esse registro é cuidadosamente anotado a cada 5 minutos por lei. Penso em como algo criado para proteger uma vida acabou, sem querer, protegendo a minha de um jeito que ninguém ali dentro jamais imaginaria. E isso é o que eu sei agora. E levei 9 horas numa mesa de cirurgia para entender. Amor que só funciona em uma direção não é amor. É cobrança. E eu parei de pagar no dia em que descobri que meu nome, mesmo quando alguém tentava imitar, ainda era meu. É assim que uma mulher silenciosa toma a própria vida de volta. 9 horas sob anestesia. 73 chamadas perdidas. Uma assinatura revogada que eles esqueceram que eu tinha enviado para mim mesma. Se essa história chegou até você de algum jeito, me conta nos comentários qual foi o limite que você finalmente colocou em alguém que contava com o seu silêncio. E se inscreve.